Saudações, irmãos e irmãs motociclistas, pilotos e garupas. Pessoal, nossa aventura, nossas férias, começa uma viagem aqui para Curitiba, pegando as principais serras. Eu estou falando aqui diretamente da casa de bolinho de frango da Dona Rose, que fica aqui ao lado da Serra da Macaca. Vamos acompanhar como é que foi essa aventura. Saímos de São Paulo, passamos por São Miguel Arcanjo e entramos dentro do Parque Carlos Botelho. Atravessamos o parque todo Carlos Botelho, que são 34 quilômetros de mata nativa. A velocidade média dentro do parque é de apenas 40 km por hora, então dá muito bem para você fazer um turismo bem gostoso e curtir toda essa mata. Daí a gente sai para Sete Barras e Registro, caindo novamente na Regis Bittencourt e seguindo viagem até chegar em Curitiba. E a gente já faz aí então a Serra da Macaca. Vamos acompanhar as imagens desse parque. A entrada é franca e é muito gostoso fazer esse translado. Tem dois pontos na Serra da Macaca que é muito importante você parar. O primeiro deles é a casa de bolinho de frango da Dona Rose. Essa parada é praticamente obrigatória para experimentar o bolinho de frango, que não é uma coxinha, é algo diferente, e também para já aproveitar e comprar o seu pet bordado, o seu broche da Serra da Macaca. Lá vocês encontram. Uma outra parada que é obrigatória, um pouquinho antes de entrar no parque, é o posto que tem justamente a macaca, ok? Vocês vão ver do que eu estou falando aí pouco à frente. Uma outra dica aqui sobre a Serra da Macaca e São Miguel Arcanjo é que é um bom passeio para um final de semana. Em São Miguel Arcanjo, indo para a Serra da Macaca, você encontra algumas vinícolas e pousadas. E aí você pode fazer isso no final de semana e aproveitar e curtir um pouco essas vinícolas, até descer um pouco, conhecer uma parte do parque, né? Então é bem interessante fazer esse passeio num final de semana. Primeira vez? Então, aqui a rodovia agora ela vai cortar o Parque Estadual Carlos Botelho, tá? São 33 km de serra, com horário de funcionamento das 6 da manhã até as 8 da noite e velocidade é restrita a 40 km por hora, tá? Descer com bastante cuidado, que ela vai ficar um pouco mais silenciosa e ao longo da rodovia agora, caso vocês queiram parar, tem vários atrativos, rios, pica, cachoeiro, mirante, tá bom? Aí só curtir o passeio. Valeu, obrigadão. Bom, a primeira coisa é o seguinte, diferente de outros parques aí na cidade, né? O parque ele tem mata nativa, né? E a impressão que você tem é que você está no meio de uma selva, sabe? Você está atravessando de moto uma selva, literalmente falando. Uma faixa indo, uma vindo, como vocês podem ver, e com algumas lombadas grandes. Essas lombadas grandes é justamente para você fazer com que você diminua a velocidade, porque tem muitos bichinhos também, né? Coati, macacos. Sinceramente, no trajeto eu não cheguei a ver animais, tá? Acho que até pela conta do barulho da moto vai afugentando os bichinhos, né? Mas é muito comum você ver na estrada essas lombadas grandes que eu citei. E na copa das árvores também, vocês vão reparar, tem alguns cabos de aço que ligam uma árvore de um lado para o outro, bem alto, bem elevado, que são justamente para os bichos poderem se deslocar de um lado da pista para o outro sem ter que de fato passar pela rua, né?
Pode parecer entediante fazer 36 km numa velocidade máxima aí de 40 por hora, mas não é. Você realmente, ao longo do trajeto, vocês podem ver, tem diversas cachoeiras, bicas d'água, e para colocar os adesivos, né, do seu motogrupo, do seu motoclube, tem os pontos específicos para isso, ok? Onde tem lá, por exemplo, um local específico para você colar. Difícil é achar um cantinho para colocar, porque todo mundo que vai para lá deixa o seu pet, né, o seu adesivo, a sua marca do seu motogrupo. Então difícil é achar algum lugar, mas ainda tem espaço, ainda dá para colocar lá. Importante é o seguinte: vá com calma, vá com tranquilidade e pare, né? Você tem alguns mirantes, você tem a cachoeira, enfim, dá uma paradinha para você poder curtir as coisas, né? Se você passar batido, vai acabar perdendo algumas oportunidades. Um outro ponto interessante são as bananeiras flor. Bananeira flor. Eu nunca tinha visto isso. É uma bananeira que ela parece mais uma palmeira, ela é fina. Dá para reparar na filmagem, na lateral da filmagem. Se vocês olharem, vocês vão acabar visualizando. É uma bananeira de caule fino e que o cacho dá para cima. E o que a gente chama de coração da bananeira, que é justamente no final do cacho, você tem o finalzinho do cacho ali, tem um aglomerado de folhas. Nessa bananeira flor, todo o cacho e esse aglomerado de folhas, ou seja, esse coração, ele fica para cima da bananeira, né? Bem retinho, bem em pé, e o coração ele se abre numa flor. Essa bananeira, ela dá uma bananinha que não é comestível. Falando da condição de estrada, falando da condição do asfalto pós o parque, tá excelente. O parque, como vocês podem ver aí, ele é todo sedimentado aí com essas pedrinhas de cimento, né? Todas calçadas. E eu não encontrei nenhum buraco no parque. Ao longo do trajeto tem alguns trechos que a pista estava molhada, então requer um pouco mais de atenção. Mas eu não senti ser escorregadio. Por outro lado, eu acho que numa garoa fina pode ser um pouco mais perigoso, requer um pouco mais de atenção. E em chuva forte, aí realmente o parque é algo para se pensar se vale a pena ser feito, porque eu não sei se nas ruas não chega a dar um acúmulo muito grande de água, tá? Na pista, dentro do parque, se não chega a acumular muita água, né? A serra não é forte, ok? Tanto o aclive como o declive da serra em si não é forte, é bem suave, mas em tempos de chuva não seria o ideal para se fazer o passeio lá. Nós saímos de São Paulo por volta das 6h30 da manhã e a gente chegou em 7 Barras na hora do almoço. Tá? Então, reforçando, é bem possível aí de fazer um passeio bacana saindo de São Paulo e até fazer um bate-volta. Fica um pouco puxado, porque você almoçaria em 7 Barras, retornaria direto para São Paulo e ia chegar no final do dia. Mas é um passeio bem gostoso. O ideal mesmo, se você estiver pensando em ir só para a Serra da Macaca, seria ir no sábado, aproveitar, pousar lá, como eu já comentei, curtir um pouco as vinícolas ali e tal, tem outras atrações também, e aí retornar no domingo. Acabamos chegando em Curitiba, no nosso destino, às 17h30. Pode ser feito em menos tempo? Com certeza. Com certeza pode ser feito em menos tempo, com certeza já teve gente que fez, mas a proposta que a gente tem é justamente fazer o turismo, né? E parar com calma, olhar os mirantes. Então eu considero que foi uma viagem muito boa. Bom, para almoçar, fica a dica aí. Nós paramos num restaurante Sabor Caseiro, fica na rua José Carlos Toledo, 555, no centro, em 7 Barras. Logo que você chega em 7 Barras, tem uma entrada à sua esquerda, uma bifurcação à sua esquerda, que é a indicação do centro de 7 Barras, é a primeira entrada da cidade. Essa já é a rua principal. Entrando nessa rua, do seu lado direito você vai encontrar esse restaurante. Okay? Comida simples, caseira, um lugar bem agradável para almoçar, sem muita pompa, é fato. Ok? E aí nós seguimos viagem sentido Curitiba. Logo depois que passa a saída do parque, do Carlos Botelho,
vocês encontram uma plantação de banana sentido 7 barras. Eu imagino que seja daí que surgiu o nome Serra da Macaca, pela quantidade de bananas que tem no local. Tanto a banana da flor, como eu citei, dentro do parque, quanto a plantação de banana em 7 barras. Eu imagino que seja isso. Pesquisando na internet não achei nada relacionado ao nome, esclarecimento aí da Serra da Macaca. Se alguém tiver alguma informação, deixa aí pra gente. Mas tem uma plantação de banana muito grande e é muito bonito de se ver. A estrada que sai do parque até 7 barras, ela tá um tapete, o asfalto tá maravilhoso. E assim, é uma estrada muito gostosa, cheia de curvas, né, bem agradável mesmo para você transitar, bem bacana. E assim a gente encerra a primeira etapa da nossa viagem, estamos só começando. Obrigado por assistir esse vídeo, pessoal. Espero que tenham gostado do conteúdo. Se gostou, aproveita para deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho, fazer sinal de fumaça, ok? Isso fortalece o canal. Esse QR Code que você acaba de ver na tela, ele é o acesso direto para o grupo Motociclismo. Também nos comentários desse vídeo vai estar o link para você fazer parte do grupo Motociclismo. Venha participar com a gente. Até a próxima, pessoal. Valeu!